pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil, o Carnaval do Varejo, o evento que reúne o mercado há mais de uma década, dita tendências e discute o que está sendo mais eficiente no varejo do Brasil. Dando sequência na temporada 2025, que está recheada de conteúdos, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejista brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, usando tecnologia e, obviamente, acessando o conhecimento aplicado para o seu negócio no varejo. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e anote os insights e bora vender. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bora Varejo e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto incrível no Fórum do E-Commerce Brasil. Então a gente está aqui prestigiando esse espaço e eu vou ser a host desse podcast hoje. Prazer, o meu nome é Jaque Chun, faço parte do G4 Educação e tenho uma empresa de marketing e negócio chamada J7 Company e hoje eu também toco toda a operação de marketing growth da Plaud Brasil. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é, além de um empresário incrível, um grande amigo, que eu convidei para participar desse podcast comigo para a gente falar sobre muitas coisas. Mas antes de começar, eu queria muito agradecer a todos os patrocinadores fazerem acontecer todos esses episódios aqui dentro do fórum. Então vai ser muito especial esse episódio. E eu quero apresentar a vocês Sérgio Costa, que foi o fundador do PagSeguro, que todos nós conhecemos como uma grande forma de meio de pagamento. E hoje é o CEO da Founder Link, que ele vai contar um pouco sobre esse novo projeto, essa nova empreitada dele, que eu estou super empolgada. E bora lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom aqui, viu? Muito bom estar Seja aqui. bem-vindo. Obrigado. Primeiro, para começar, se apresente para a galera. Eu quero que você me conte um pouco de você, além dos negócios. Então, me conte quem é você e depois traga um pouco dos seus negócios. Tá, vou começar então de quem sou eu lá de trás. Por favor. Então, eu empreendo há 20 anos. 21 anos que eu já empreendo, né, Jaque? Que legal. Minha primeira empresa eu criei aos 22 anos, que se chamava BRPay. E aí, aos meus 24 anos, vendo para o Grupo UOL. E aí, 6 meses depois, ele se torna PagSeguro, que aí todo mundo conhece hoje. Né? Então, começo a empreender super jovem, em uma cidade interior do Espírito Santo, né, chamada Guarapari. E, enfim, logo depois disso, na minha primeira empresa, já faço um grande case que acaba virando o PagSeguro que todo mundo conhece. Que legal. E lá no comecinho, qual que foi o seu brilho nos olhos em realmente começar isso, a empreender, a tornar isso... Como você falou, né? Talvez você veio numa cidade pequena que talvez empreender naquele momento não era tão legal, talvez até vender uma empresa não era tão comum. Como foi isso para você nesses 20 anos atrás, tocar essa parte ali, fazer acontecer tudo isso? Já que foi bem estranho, para falar a verdade, porque eu era uma pessoa de tecnologia. Eu era um desenvolvedor de software. E era só isso. Conheço uma pessoa cerca de 2 anos antes de criar, na época, a BRPay, chamado Armando. E ele fazia vendas de joias no eBay, pelo PayPal. A empresa dele cresce muito, acaba depois quebrando a empresa. Ele fala, Sérgio, já que a gente vendia aqui através do PayPal no eBay, e se criássemos um PayPal no Brasil? Enfim, eu aceito o desafio e falei assim, olha, tá, mas eu não sei ser empreendedor. Nem existia esse termo antigamente. Isso era muito mais técnico, né? Muito mais técnico, né? Mas o que acontece é, naquela época, eu acabo aprendendo algumas coisas. Muito além de empreender, somente na raça, eu aprendo a contratar, a fazer gestão de pessoas. Então, minha empresa começa com 3 sócios e termina com 10 pessoas no time. Aprendo inglês, que eu nem sabia inglês, aprendi sozinho também. Então, aprendi muita coisa assim na raça, sobre como criar uma empresa, como crescer uma empresa. Entendi ali, eu acho que a parte mais fundamental, que foi executar aquilo que o cliente necessita e não o que você quer fazer. Que isso, eu acho que foi uma parte mais importante. Olhar com o olhar do cliente, né? Olhar com o olhar do cliente real. E no final acaba vendendo a minha empresa. Que legal. E durante esses anos, né, de ação, como que você sentiu naquela época a falta de informação? Porque hoje, como esse podcast, né, a gente tem muita informação que a gente consegue acessar de uma forma gratuita. Obviamente, a gente tem que ter acesso à internet, ao conhecimento e tudo mais, mas é muito mais simples a comunicação, a informação. Naquela época, com certeza, era muito mais desafiador para você entender até como se posicionar sobre empreendedorismo, sobre como chegar nesses investidores, enfim. Como que foi esse desafio para você atingir isso na raça, só que sem nenhuma informação que você pudesse buscar como hoje? Como que era isso? Para você ter uma ideia, assim, não existia o modelo de Google Ads, né, Meta Ads e tudo mais. Então, até você você conseguir divulgar a sua empresa, era algo extremamente complicado. A sua empresa era do digital, né? Precisava ali ter... O Google Ads nasceu, muitos anos depois, né? Então, assim, era algo super arcaico. Para você ter uma ideia, como é que eu fazia para conseguir divulgar a BRPay, tá?
eu entrava nos fóruns do Mercado Livre, cheguei a ter 50 perfis diferentes, 50 e-mails diferentes. Eu era Ana, João, Pedro, Maria, Antônio. E começava a falar, oi, você conhece a BRPay? Ah, não conheço, né? Com outro perfil já. Ou então outro, conheço sim, vendi por aqui, foi muito legal. Então assim, até aprender a fazer campanha, a gente fica na mão. Foi muito na na mão. raça, né? Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Então assim, qualquer coisa que você tem muito mais acesso. Né? Por exemplo, a um TikTok, a um Instagram, até um tráfego pago como Google Ads, Meta Ads e tudo mais. Né? Você tem muito mais acesso. É óbvio, a concorrência aumentou, mas você tem muito mais facilidade de, por exemplo, conseguir autoridade, de conseguir divulgar o seu produto. Né? Então era mais complicado. Hoje com AI, então, nem se fala, a gente consegue criar, fazer tanto o criativo através da AI, né? Entender quais são os melhores canais para o seu tipo de negócio, consegue inclusive já executar essas ações no Google, Meta, entre outros, né? Criar vídeos automaticamente, uma série de coisas usando AI. Então, de novo, você tem muito menos trabalho hoje em dia e, consequentemente, obviamente, um pouco mais de concorrência. Exato. Isso é muito legal, que eu empreendo também há bastante tempo. Mesmo sendo jovem, quando eu comecei a empreender, não tinha essas informações e nem era legal, que nem você falou, né? Empreender talvez nem era uma palavra comum. Era uma palavra que era pouco falada aqui no Brasil. E eu sinto que hoje não tem mais um desafio, obviamente todos os desafios existem, mas não tem um desafio tão grande por falta de informação. A informação, ela tá aí, é para ser consumida. E aí você mencionou em relação à inteligência artificial, hoje, não só a pesquisa, né, quando você vai lá pesquisar no YouTube, o Spotify, enfim, todos esses canais, eu adoro podcast, eu acredito que podcast foi um meio, e por isso que não teve só um hype. Ele entrou no hype, mas permaneceu. Porque é uma forma que você consegue sentar numa mesa, conversar com várias pessoas, ter essas visões, esses olhares de diferentes assuntos sobre, enfim, várias coisas técnicas e também não técnicas, mas que você consegue potencializar dentro da sua casa, né? Escutando do carro, escutando no trânsito, enfim. E a inteligência artificial, ela faz muito isso também, né? Ela consegue aumentar a sua produtividade e fazer o que você fazia, talvez, que levasse 10 anos, fazer em 1 ano. O que levasse 10 minutos, fazer em 1 minuto com um botão, sabe? Então, qual que é, voltando para o público de varejo também, né? Quando você começou ali a empreender e ver essas soluções com o olhar do cliente, muito do público de vocês era um varejo, né? Era e-commerce. Exato. Era o e-commerce. Então, a ideia inicial, pensa que é o seguinte, naquela época, falando de quase 20 anos atrás, tá? 2006, né? Então, exatamente 19 anos atrás. O varejo, o e-commerce no Brasil, ele era o quê? Ele era basicamente o Mercado Livre. Basicamente Mercado Livre. Pouquíssimas pessoas compravam ainda, né? Pouquíssimas pessoas, só que é o seguinte, Confiavam. compravam no Mercado Livre, não confiavam no Mercado Livre porque tinha muito golpe, muito. fraude. Você comprava a placa-mãe, algo inimaginável hoje praticamente, né? Você comprava a placa-mãe e você tinha que ver as qualificações do vendedor e tudo mais. Só que... E torcer pra chegar. Só que isso dentro do Mercado Livre. Agora, imagina os outros pequenos e-commerces que não estavam no Mercado Livre. Que não queriam pagar 20, 25, 30% de taxa, que era altíssimo na época, eu lembro disso ainda, né, para o Mercado Livre. Então, esses e-commerces, eles sofriam muito. E tinha, assim, um mercado gigantesco aqui no e-commerce que não estava em plataformas de marketplace, como Mercado Livre, Submarino.com e tudo mais. Enfim, o antigo Submarino, né? .com. Que, assim, tinha uma grande oportunidade. Então, a BRPay, /PagSeguro, ela nasce para atender essas pessoas. Com segurança, Com segurança, com garantia, enfim, mas a garantia naquela época era unicamente índole, caráter, né? Não tinha outro tipo de garantia, não tinha nenhum banco por trás. Né? Nesse caso, até por isso que veio o Grupo UOL, para dar essa chancela maior, né? Para dar essa garantia maior. Até porque o UOL é um canal ainda, né? Hoje bem forte em relação a isso, a comunicação, né? Alcance. Super. E lá atrás ele também já era esse canal forte, né? Super. Na época o UOL ainda estava na Bolsa, né? Ainda Bovespa, B3, não sei se já era B3, enfim. Mas naquela época, em 2006, 2007, o e-commerce ele sofria muito porque era difícil você comprar. Quem naquela época, por exemplo, há quase 20 anos atrás, colocava cartão de crédito em um e-commerce? Não colocava. As pessoas tinham medo já de colocar cartão de crédito no Mercado Livre, que era uma plataforma super segura. Exato. Então, quando nasce a BRPay, a ideia foi justamente assim, para poder atender essas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, cara, super easy, você coloca seu cartão de crédito em tudo quanto é canto. Você cria um cartão virtual de um dia, sabe? Você limita no seu Nubank da vida, ali eu quero gastar R$500, aí você vai lá fazer a compra de 450, sobra 50, assim, se frauda meu cartão, né? Só vou fraudar aqui R$50. Você consegue fazer esses limites. Né? Você tem controle.
Mas, há quase 20 anos atrás, era super difícil. E você acredita que essa evolução, né, da tecnologia, da inovação, qual que foi esse momento que você sentiu que isso foi disruptivo com a entrada da IA? Que você olhou para esse mercado que você, como você falou, você vem desse mercado de tecnologia, de inovação, de meios de pagamento, de estar nesse mundo de startup, mas levou 20 anos. O quanto você sentiu que essa evolução da IA, que a gente hoje conversa de uma forma muito mais naturalizada do que há 3, 4 anos atrás, você sente que essa evolução cresceu, que talvez não leve os mesmos 20 anos para transformar em grandes empresas, enfim. O que você sente que para esse pequeno e médio empresário, que ele precisa escalar, porque o que eu sinto eu trabalho com marketing e comunicação. A gente levou 20, 30 anos para a internet chegar onde ela chegou hoje. A inteligência artificial é basicamente a internet no hype dela. Que lá atrás ninguém queria olhar para ela com um olhar de não, isso daqui vai substituir meu emprego, eu não quero. Não, deixa para lá. Só que demorou 30 anos para a internet chegar onde ela chegou hoje. Imagina a inteligência artificial, onde ela pode chegar. Como você enxerga que essa inovação, esse momento que a gente vive hoje de IA, vai estar nos próximos anos e a evolução que ela teve num curto espaço de tempo? Porque acredito que muitos dos empresários que estão assistindo aqui, eles podem ter esse receio e medo e muitas das vezes nem conhecer por onde começar. Então, 2 perguntas. Por onde eles começam? E o quanto você enxerga que isso vai ser transformador para a humanidade, eu acredito, como um todo, e até mesmo num evento como esse, que a gente vê tantas coisas novas acontecendo, que talvez levariam anos e hoje estão se concretizando de 1 para 1 ano dos eventos. Muito legal, Jaque. Olha, eu trabalho há 26 anos com tecnologia, há 21 empreendo, né, igual comentei aqui. Mas, apesar de trabalhar há 26 anos com tecnologia, eu nunca fui de hype. Eu, inclusive, assim, detesto hype. Detesto hype. Tecnologia nova tá surgindo. Eu olho 2, 3 anos, eu falei assim, tá, vamos ver se vai funcionar e depois eu começo a me aprofundar um pouco mais, né? Nas empresas que eu participei, mesma coisa. Tecnologia X surgiu, o Facebook usa. Eu falei, cara, a gente não vai usar aqui. Arroz com feijão que funciona. Exatamente. Ponto. Mas quando a gente fala de AI, e eu vou falar a minha experiência, que foi... Eu tive em 2022 uma empresa que eu lancei, se chamava Tag. Ela nasce no pior momento do Venture Capital. Eu nasci para ser investido. Venture Capital fecha as portas, enfim. Minha empresa consegue ainda fazer um grande sucesso em 2022, um sucesso maravilhoso em 2023. E, enfim, já era a época aí que AI estava começando a nascer, 2023. Tá ficando na boca do povo, 2022, 2023, exato. Assim, a AI tem 75 anos. Exato, as pessoas acham que começou agora, não AI começou agora. AI tem muito tempo, tem, sei lá, 70, 75 anos, tá? Mas AI, como a gente conhece hoje... Acessível, né? Acessível, né? Então, para a população. Então, assim, que você consiga democratizar a AI, acho que essa é a palavra mais legal, que foi quando a OpenAI abre o ChatGPT para o mercado, e isso tem 3 anos. Legal. É super novo. Muito recente. Extremamente recente. Tá? E o tanto de evolução que a gente teve de 3 anos pra cá. Então, assim, vamos colocar 2023, 2025, 2022. Beleza. Em 2022, há 3 anos atrás, quando eu lanço minha empresa, a OpenAI lança o ChatGPT. Tá? Eu demorei 2 anos para criar minha empresa, como ela era, enfim, que assim, o que eu fazia? Recomendação de um produto para a Jaque. A Jaque gosta de correr 3 vezes por semana e com um tênis de cor clara. O que eu fazia? Eu criei do meu lado, sem AI. Importante lembrar. Lembrar sem AI ainda, tá? Porque hype, pra mim ainda era hype, né? Um modelo de recomendação para Jaque. Que legal. De tênis, de lançamentos, de cor clara, no tamanho 36, que eu sabia que era o tamanho da Jaque, naquela marca específica, tênis de cor clara. Não tô falando tênis branco. Tons claros. Azul claro, verde claro, rosa claro e tudo mais. Pra se sentir pertencente, personalizado, exclusiva. Isso. Só que eu demorei o quê? Demorei 6 meses para poder criar essa parte de recomendação. De 2 anos de empresa, 6 meses foi só nisso. Com AI, Jaque, eu consigo fazer isso em 15 minutos. É absurdo, né? E esse é o potencial da AI. É você conseguir, assim, economizar um tempo absurdo de tecnologia. Mas Sérgio, você fala isso porque você é uma pessoa técnica. Te digo que não é por isso. Porque, por exemplo, quando eu comecei a me aprofundar muito com a AI, tá? Comecei a usar muito ChatGPT, que acho que é o canal de entrada de todo mundo, né? É o start ali pra todo mundo. No início do ano passado. Então, começo de 2024 foi quando eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada nesse tal de ChatGPT, que já estão aí falando há 1 ano e meio para 2 falando bastante, né? Deixa eu olhar o que é isso. E aí comecei a entender o que era o ChatGPT.
Eu falei, pô, legal, tem umas respostas meio erradas, mas se eu perguntar um pouco mais profundo, será que eu consigo corrigir essa resposta errada? E conseguia corrigir. Então, por exemplo, o índice de delírio, inclusive, do ChatGPT, comigo, é menor. Por quê? Porque eu consigo fazer com que ele, forçar de uma forma que ele tenha menos delírio. Você aprendeu a se comunicar com ele, né? Aprendi a me comunicar com ele. Eu falei, pô, legal, dá pra tirar umas informações bacanas aqui. Esse ano, eu entro em uma empresa chamada Viver de IA, que são de 2 amigos meus, Rafa e Iago, beijo grande pra vocês. Enfim, lá de Florianópolis, eles são mentores no G4, né? Eu também sou mentor no G4, acabei não me apresentando, mas também sou mentor no G4 de gestão de pessoas. E, enfim, entro lá e começo a me aprofundar muito nesse mundo de AI. Eu falei assim, caramba, é impressionante o quanto que, por exemplo, vamos colocar 21 anos empreendendo, eu conseguiria fazer isso tudo já que eu fiz em 21 anos em apenas um ano. Esse é o poder da AI hoje, tá? Essa é a velocidade que a AI tem hoje. Então, por exemplo, tudo que eu fiz em relação a plataformas antifraude, criei 4 plataformas antifraude ao longo desses 21 anos, né? Eu consigo tranquilamente fazer integrações, conexões com outras plataformas que me dão ali resultados muito mais assertivos e de forma muito mais rápida. Sim. Sabe? É um grande exemplo. Meios de pagamentos, enfim, varejo, né? Que a Tag, essa minha empresa anterior, ela era para o varejo. E eu consigo, por exemplo, criar uma empresa nova, exatamente o que era a Tag, né? Em cima de recomendação, em cima a nível de integrações, a nível de antifraude, em um tempo muito, muito menor. Detalhe, sem time de tecnologia. Sim. Isso é bacana. Sem desenvolvedores. Sem precisar ser tão técnico, né? Sem precisar ser tão técnico. Eu consigo fazer isso. Ah, Sérgio, mas e a escala disso? Você consegue escalar isso a longo prazo? Bom, você consegue criar um MVP, faz o teste, funcionou? Funcionou muito bem? Ok, cara, começou a gerar dinheiro? Gerou. Ok, agora você começa a investir um pouco mais em tecnologia para criar algo mais escalável. E o MVP é o que mais gasta, né, no começo das empresas. É um investimento que é o maior, que normalmente é onde as empresas não têm ali para investir, de fato, nesse time de dev, de tecnologia e tudo aquilo. E uma das coisas que você falou que é muito legal, que eu sempre falo nas minhas palestras, é que você precisa aprender a se comunicar com a inteligência artificial. Eu sou da parte de comunicação, e aí quando eu comecei mais ou menos a história que você, eu fui olhando pro chat, eu lembro que o meu primeiro post sobre o chat GPT foi em 2022. E aí olhando aquilo, as pessoas falando e tudo mais, e eu, da forma que a gente foi aprendendo ali na raça a usar ele. E hoje, nas minhas palestras, eu falo que se você não sabe pedir um café para um estagiário, você não vai saber pedir um business plan pro chat GPT. E o ChatGPT é a porta de entrada. Hoje, e até no Viver de AI, que eu aprendi muito com vocês em relação à parte de outras ferramentas que, apoiadas e juntas, conseguem fazer, sabe, coisas muito maiores. Mas se você não souber se comunicar, no final do dia você não consegue nem mandar ela fazer. Então, eu acredito que para o empresário que está assistindo e escutando esse podcast, ele precisa entender que a IA, ela vai chegar nesse ponto de não vai dominar os seres humanos, mas ela vai encurtar o tempo e vai fazer com que a gente consiga ter mais tempo de outras formas para viver a nossa vida como ser humano de fato. E principalmente que a gente precisa aprender a se comunicar com ela. Porque ela não é que nem um ser humano que vai achar que, eu vou falar para ele se jogar da ponte, ele não vai se jogar porque ele tem consciência. Aí ela faria isso. Por quê? Porque ela não teria discernimento. Discernimento. Se a gente não falasse para ela ter, ela tem. Se a gente direcionar para que ela tenha. Senão ela vai muito ao pé da letra. E por muitas das vezes, nós, seres humanos, a gente não vai no pé da letra porque a gente entende que a gente é ser humano. Entende, sabe? às vezes, um sarcasmo, né? Que ela, às vezes, não vai entender. Feeling. Depende do tom de voz, você vai entender se a pessoa sendo grossa, direta, unicamente comunicativa ou feliz contigo. Exatamente. Né? Eu falo muito sobre... A IA não vai entender isso ainda. Não entende isso ainda. Tá? E o contexto e o repertório. Por isso que você falou, a minha IA é incrível, meu chat, ele é muito assertivo. Por quê? Você deu contexto e repertório. Exato. Então, a partir do momento que você dá o contexto e repertório, ela vai ser excelente. A gente tá criando agora pra comunidade que eu vou lançar, o Founder Growth Club. E, assim, ela tá num detalhe que a gente tá colocando muita informação. E aí ela vem no detalhe. Só que se eu falar só pra ela, queria isso daqui, eu quero que isso, pronto, acabou. Ela não vai vir no detalhe. Então, o contexto e repertório, como nós seres humanos, é muito importante. Então, você não vai direcionar pra que uma criança de 3 anos faça um café quente, sabe? Por quê? Porque você sabe que ela não tem contexto nem repertório pra isso. O que você falou de contexto e repertório, e uma palavra que eu gosto bastante de chamar IA é de estagiário. Eu adoro falar a isso. IA é estagiário. Eu adoro falar isso porque é o seguinte, a IA, pensa que ela, no primeiro contato com a IA, ela é um estagiário que entrou na sua empresa. Acabou de entrar. Completamente cru. Não conhece nada do seu negócio, não conhece nada da sua indústria.
não conhece nada, às vezes, do mercado, tem ali Ele um endivida certo ainda, né? contexto, mas não sabe o que está acontecendo, tem um conhecimento, mas não sabe o que está acontecendo, e ela precisa ser o quê? Treinada. Exatamente. Então, quanto mais você dá contexto para ela, conteúdo para ela, mais ela vai aprendendo e vai evoluindo de carreira. Ela vira um analista júnior, um analista pleno, um analista sênior, até que você dê o direcionamento suficiente para que ela vire um gerente, diretor e até mesmo o próprio CEO da sua empresa. Sim. Tá? E aí- Então, quando você consegue dar esse nível de contexto para o seu estagiário, né, IA, você vai melhorando ela ao longo do tempo. Por exemplo, meu caso, tá? A minha IA, igual eu falei com você, ela tá altamente treinada. E quando eu tenho alguma dúvida, por exemplo, sobre a resposta dela, o que eu faço? Eu pego um diretor que eu criei ao longo desse... Eles discutem entre si. discutem entre si, e esse diretor fala, não, peraí, o que essa IA falou aqui não tá correto. Ele tem o próprio discernimento da Exato. IA. Assim como em uma empresa. Exato. Se você chega pro seu estagiário e simplesmente confia no resultado que ele está te dando em uma reunião, o risco é grande. Muito. Mas se esse resultado passa para um analista maior, um analista sênior da vida, ou seja, para uma IA que já está treinada e que consegue buscar informação, vamos supor assim, o ChatGPT, vou te dar um caso real. O ChatGPT te deu uma resposta, você pediu assim, que você quer uma jurisprudência de um caso X, não sei, contrato de sócios que teve dissolução, tá? E você quer uma jurisprudência para poder ajudar nesse contrato. E o ChatGPT te dá uma jurisprudência. Ele pode delirar, ele pode criar um contrato para você, ele pode criar uma jurisprudência para você. O que você faz? Você busca outras IAs para poder confirmar. Aí você vai no Manus, você vai na Cloud AI, por exemplo, Perplexity. Então você confirma com outros diretores se o que o ChatGPT te deu de resposta está afirmativo. É isso. Entendeu? Então você faz o quê? Você cria realmente uma empresa, Um boarding. um board com AIs. Isso né? é incrível. E já vindo para esse lugar de ter essas IAs, quando a gente se conheceu, a gente falou muito de uma IA que hoje eu tenho o prazer de trabalhar e trazer ela aqui para o Brasil de uma forma que a gente está conseguindo construir não só a ferramenta, mas uma comunidade apaixonada pela ferramenta. Quando eu conheci o Plaud, não sei quem de vocês está escutando aí o podcast, conhece o Plaud Note. Esse daqui é o Plaud Note, é um gravador de voz com inteligência artificial. Quando eu conheci o Plaud, eu tinha um preconceito. Todo mundo tem, né? Com ferramentas novas. Todos nós temos. E aí eu olhei pro Plaud e falei, cara, mais uma ferramenta, pra que eu preciso disso? Ai, não. Ai, fala que tem a IA, eu não aguento mais IA, isso, aquilo. E aí eu comprei do meu sócio hoje, o Lucas. E aí eu falei, olha, eu compro se você me ensinar, porque tem 2 botões. Eu não vou saber usar. E eu falo pra todos os lugares que eu vou hoje que o Plaud, eu sinto que é a única IA que é tangível, que você pega. Porque todas as IAs, a gente fala de Manus, Chat, Perplex, enfim, Lovable, todas são coisas ilusórias. Essa daqui a gente consegue pegar. Me conta um pouco da sua experiência com o Plaud e disso tudo que a gente tá falando, o contexto e o repertório, eu sinto que é exatamente o que o Plaud traz, porque o Plaud estava na reunião. Então, qual que é a diferença? Eu tenho um TLDV, tenho o meu celular grave e tudo mais. A questão que eu enxergo do Plaud é que ele faz exatamente o nosso papel de eu estar presente e ele anotar todas as informações. E a partir disso, não é o que eu faço com a gravação, é o que eu faço com a informação que ele me gera. Que aí da informação eu consigo colocar no chat, no Manus, no Lovable, enfim, eu consigo criar literalmente um board de conselheiros através disso. Como que foi a sua experiência com a Plaud? O que você, eu sei que você é usuário, heavy user do produto, e me conta mais sobre o que pra você transformou a sua vida no tempo, no contexto e tudo mais, e como os empresários, tanto que estão começando agora, porque eu sinto que o Plaud é aquele produto pra todo mundo. Que não é um produto que cabe pra todo mundo, mas é comunicação. Então, se seu trabalho tem a ver com comunicação, o Plaud serve pra você, sabe? Então, o que você enxerga que te ajudou essa ferramenta e que, de fato, potencializa esse empresário que talvez não esteja nesse momento de uma empresa gigantesca, mas que tem esse desafio de informações, de dados, enfim, de contextos perdidos durante o dia a dia. Legal, Jaque. Eu sou mais que um heavy user, né? Eu sou um apaixonado pela Plaud e não é brincadeira, tá? Ó, o dele tá escondidinho aqui. E tá gravando, tá vermelhinho aqui porque tá gravando, tá? Gravando aqui porque, enfim, não tem como não gravar contigo, né? Exato. Então, eu tenho o Plaud Pin, né? Não somente o Plaud Pin, tenho também um outro Plaud, né? Aqui o Note, porque esse aqui também para mim é fantástico. Quando eu esqueço um, eu tô sempre com o outro. Então, eu sou realmente assim, um heavy user da Plaud. Mas o que para mim mudou, tá? A Plaud. Eu sempre fui o louco das reuniões. Reunião para tudo. Então, eu marco uma reunião de uma hora, ou seja,
8 horas no dia, acabou ali, 8 reuniões, acabou meu dia, né? Exato. O que eu faço com isso, então? Começo a reduzir minhas reuniões para meia hora. Ainda assim, meia hora, 45 minutos que seja. Ainda assim, não dá no final do dia para você lembrar da primeira reunião. Que é Não, assunto aleatório. Você não consegue. Então, o que eu faço? Levo o Plaude para as minhas reuniões, principalmente, por exemplo, com clientes, né? Falo, pessoal, olha, tudo bem? Tô aqui gravando, tudo mais, tá ok para você? Ok. Então, começa a gravar ali as reuniões com o Plaude. Chego em casa depois, quando acaba o trabalho, gente, o trabalho de empreendedor não acaba, tá? Só para explicar 24 vocês. horas Não existe por 8 7. horas, tá? Para empreendedor. É 24 Não existe por 8 horas 7. para empreendedor, tá? Só para explicar. Mas eu chego depois e eu consigo organizar as minhas ideias. Aí eu consigo, por exemplo, jogar para um Notion da vida, jogar para um Trello da vida, organizar o que foi de reunião com o cliente. Tudo que o cliente falou sem perder absolutamente nada. E o fato de ser tangível, o Plaude, assim, é melhor do que você pegar o celular, peraí que eu vou abrir meu app aqui de gravação. Acaba Aí você a bateria, abre o app de gravação. memória. Enfim, e assim, a Plaude, por exemplo, eu carrego meu Plaude a cada, não sei, 2 semanas, 3 semanas, eu não lembro. Dura muito. Dura bastante. Dura 30 Não horas. é propaganda, pessoal, eu uso real, tá? Eu uso real. E isso é mais legal, que todo mundo que é nosso cliente fala: ah, não, porque eu sou embaixadora Plaude, porque eu falo pra todo mundo, eu já vendi 50, já vendi 100. Porque, de fato, é um produto que, quando você vê a solução que ele entrega, que é a solução que a gente acabou de falar desde o começo do episódio, que é o tempo. Então, a gente hoje, como empresário, e eu acredito que esse podcast do Bora Varejo traz muito isso, de soluções rápidas e tangíveis que a gente consiga, de fato, colocar em prática. Porque no início, e até mesmo antes da gente começar o podcast, eu queria trazer esse tema que fosse prático, para que todo mundo, desde a da pessoa que está querendo começar a empreender, até a pessoa que já empreende e tem uma empresa gigantesca, consiga utilizar. Então, lá atrás, quando a gente começou a trazer o Plaude, foi para isso. Então, hoje, o Thales, o Alfredo, o Nardon, João J, Thiago Nigro, Flávio Augusto, enfim, todos esses grandes empresários são nossos clientes do Plaude. Eles divulgam gratuitamente o Plaude pra gente, de verdade, porque é um produto muito bom. Porque é bom. Exato, porque Assim, muda a ponteiro. Muda muito o Muito. ponteiro. Muda muito o ponteiro. Então, eu quis trazer para fechar esse episódio, esse tema como um bônus para vocês. E eu acredito que para todos os empresários, de fato, que tiverem desde o comecinho, porque, como eu falei, o Plaude, ele soluciona uma dor que é a comunicação. E a comunicação, todas as empresas são de comunicação no final do dia, né? Então, pode ser de tecnologia, pode ser de vender, de agronegócio, pode ser de tudo. Mas a comunicação sempre vai existir. O mais bacana é o seguinte, não existe com a Plaude aquilo de, eu esqueci, não me lembrei. Ah, Gente, eu não falei isso. Não falei isso, enfim, mas tá ali. Você consegue, assim, tirar informações reais que, assim, pra quem precisa de entrar num nível de detalhe muito grande, assim, isso aqui é vida, isso aqui é salvação. E todo mundo que usa fala, eu não vivo mais sei, como eu vivia antes, é que nem a gente tem esse sentimento, né? E o Plaude, ele é conectado com o ChatGPT, o Cloud e outras ferramentas, né? O Gemini, por exemplo. Então, ele faz também essa facilidade. Então, quem quiser, vou pedir pro time aqui deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem de fontes confiáveis, porque, infelizmente, como a gente cresceu bastante nesses últimos meses, tem várias pessoas dando golpes, como a gente falou, né? Disso de internet, de comprar pela internet, então cuidado com os golpes. E eu queria muito, estamos chegando aqui no final do episódio, mas eu queria muito agradecer esse bate-papo. Tenho certeza que você aí de casa pode ter pego alguma informação e enxergado de fato como utilizar a IA no seu dia a dia. Entendendo que você não precisa ser técnico, né, e não precisa ter formação de 22 anos em tecnologia para conseguir colocar em prática. Porque nós que já vivemos esse dia a dia, a gente aprende todos os dias, né? Não, ferramentas, por exemplo, como o Lovable. O Lovable é uma ferramenta, lovable.ai, se não me engano. Você consegue criar sem ser absolutamente nada técnico. Meu sócio não é técnico. É perfeito. Ele criou uma ferramenta inteira de trading sozinho em um dia, em 24 horas. E digitando, né? Só com Digitando, os prompts. eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, e é isso. É isso. E assim, gente, eu sou designer, então fica aquela página linda. E só foi escrita, nenhum designer colocou a mão. Então pesquisem, a gente vai deixar aqui embaixo também algumas ferramentas para vocês utilizarem, práticas simples, que eu tenho certeza que você vai conseguir colocar a IA no seu dia a dia, como o Plaude está inserindo no dia a dia de muitos empresários. Tenho certeza que todas as IAs, assim como o ChatGPT, assim como Humanos, assim como o Lovable, vai estar presente no seu dia a dia. Se você ainda não usa as inteligências artificiais, coloca no seu dia a dia, porque eu tenho certeza, como o Sérgio falou, ela vai economizar talvez 20 anos em um. Eu tenho certeza que você vai conseguir escalar ainda mais o seu negócio. Então, eu quero muito agradecer você por aceitar esse convite para bater esse papo aqui. Em breve vou ter no meu podcast também, então sigam lá, Founder Growth, vai ser o podcast que o Sérgio também vai estar lá, a gente vai ter um período maior pra gente falar, mas foi muito bom esse papo com você, eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito com a gente aqui, e vou deixar todas aqui as redes sociais para que vocês sigam a gente em tudo, e mais uma vez, muito obrigada. Jaque, obrigado, querida. Bom estar contigo sempre, viu? Tchau, Conta tchau, comigo. galera. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal
e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.